Estamos mais uma vez aqui com o podcast Fala Mulher e hoje temos a honra de receber aqui com a gente a Lia de Oliveira, que é uma cantora maravilhosa. Seja bem-vinda, Lia. Muito obrigada, Angelita. Muito obrigada, Carmen. Eu tô também muito contente de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha carreira aqui no Fala Mulher. Acho que é um espaço que tá muito bacana. Eu dei uma olhada lá nas redes sociais e dá esse espaço para a gente poder falar um pouquinho. Então, eu que agradeço pelo convite. Seja bem-vinda. E vamos lá, fale um pouquinho de você para nós, para que as pessoas possam te conhecer melhor, porque a gente conhece como a Lia, a cantante, a cantora, mas e daí? E antes dessa Lia, cantora? Antes dessa Lia, que vocês conhecem hoje, eu já fiz de tudo um pouco nessa vida, né, em relação à profissão, né, o lado profissional. Pasme, gente, eu já vim de entregar panfleto no semáforo em campanha política, a trabalhar em supermercado, a trabalhar, enfim, em escritório. Fiz 3 faculdades, não terminei nenhuma das 3, tentando me encontrar numa profissão comum, né, que não fosse a arte, que não fosse dentro da arte. Não me dei bem em nenhuma delas, tanto é que não terminei nenhuma. Então, antes disso, só que eu sempre cantei, mas assim, em paralelo a essa busca profissional. Mas você disse que você sempre cantou? Cantava desde criança? No chuveiro, cantava no chuveiro, como todo mundo em casa que brinca de cantar, né? Pega o shampoo, pega a escova de cabelo e fica brincando na frente do espelho. Então, assim, eu canto desde que eu me entendo por gente assim. Eu fui ter minha primeira experiência de cantar com banda, brincar de cantora, um pouco mais de verdade, quando eu tinha uns 17 anos, que daí eu tive minha primeira bandinha de garagem. Era uma banda de rock and roll. A gente cantava Creedence, cantava Iron Maiden, era uma coisa bem mistureba, assim, dentro do repertório. Era muito legal, foi minha primeira experiência e eu fiquei enlouquecida quando eu passei por essa experiência real. Senti uma bateria, literalmente, uma guitarra, sabe, assim, de ver aquilo acontecendo de verdade. Aí saiu da coisa de só escutar no rádio para vivenciar. Aí depois daquilo, nunca mais. Aí fui tendo uma banda, 2 bandas, e aquela coisa, entra e sai, daí tinha um grupo, aquele grupo acabava, daí buscava outro, mas sempre em paralelo com uma profissão comum, né, uma profissão fora da arte, né, eu falo comum, gente, todas as profissões são maravilhosas, mas é comum que eu tô querendo dizer fora da arte. Então, e aí eu não era feliz, assim, 100% feliz, eu era feliz porque eu ganhava meu dinheiro, entendeu, eu pagava meu aluguel, eu pagava minhas contas, mas faltava alguma coisa, né. Aí eu fui começar a cantar de verdade mesmo, como eu falei, vou largar o emprego. Vou viver disso em 2015. Nossa. Eu entrei janeiro daquele ano, eu tinha tomado uma decisão, eu vou viver disso, porque naquele ano eu ia completar 30 anos. Falei, já tô com 30 anos, entendeu? Tipo, até quando eu não vou viver daquilo que eu sonho em viver, né? Aí bateu forte, acho que a idade foi vindo e foi pesando, né? Então, foi aquele ano eu tomei essa decisão. Em maio, eu conheci o Maurício, que enfim, que hoje eu sou casada com ele, 11 anos vai fazer esse ano, porque ele vive do que ele sonha. Então, ele vivia do que ele sonhava e aquilo que eu já tinha entrado aquele ano naquela decisão, eu acho que só, foi o carvão para falar, não, agora eu vou mesmo. Lia, mas enquanto você era essa cantora de bandas e tudo mais, vocês faziam shows, você também vivia disso, né? Talvez completando o seu orçamento, ou não, eram voluntários. Isso, eventos voluntários que você fazia. E só quando que você fez 30 anos, realmente você tomou essa decisão de vou parar tudo e seja o que Deus quiser. Não, é o que a gente ganhava, era remunerado, né? Por exemplo, quando as bandas fechavam datas, porque geralmente não era eu que fechava, então alguém da banda, né, ia atrás, ou o guitarrista, ou o baterista, fechava. Então, na época eu morava em Taubaté, então eu toquei no Dona Beer, eu cheguei a tocar nos bares de rock and roll de Taubaté na época, e era remunerado, mas assim, era brincadeira na minha cabeça, entendeu? Porque na minha cabeça, o meu trabalho era o meu trabalho. Entendi. Se é que dá pra entender, né? O meu trabalho era o meu trabalho, como se trabalhar com arte não fosse trabalho, entendeu? Exato. Mas na minha cabeça era isso, entendeu? Talvez pela previsibilidade, né? Porque um trabalho CLT comum, você tem ali o dia 5, dia 20 garantido. Né? Faça chuva ou faça sol. Agora, você ter um roteiro
com a banda, aí já não é garantido, né? Não é, não é. Total. E assim, fora que às vezes você agenda uma data e vai chegando próximo daquela data, acontece qualquer coisa, aí aquilo desmarca. Meu Deus. E você não tem garantia, não tem contrato, não tem, a não ser, por exemplo, sei lá, casamento. Casamento é uma coisa, é uma área que é agendado com muita antecedência. Então a noiva vai casar, sei lá, ela te procura a banda, procura o buffet com muita antecedência, até porque é muita coisa para pagar, a pessoa precisa se organizar. Aí tem contratos. Porque são muito longos, né? O período é muito longo, a gente tem que. Aí tem contrato firmado, enfim, e tudo mais. Mas tirando a área de casamento, o resto o resto é tudo assim, ó, você entrou em contato comigo e você vai na fé, entendeu? Que vai chegar naquele dia e vai acontecer. Hoje, por exemplo, algumas festas, por exemplo, eu já trabalho com um contrato. Então, por exemplo, 50% antes você me adianta um valor daquele valor, entendeu? Que foi combinado, para eu segurar a data, né? Mas isso levou 11, 10 anos de experiência para você, porque acontece, gente, desmarca no dia e você perde. Imprevistos, né? Tipo, você ficar com uma gripe, uma dor de garganta, porque a sua voz é a sua ferramenta de trabalho, né? Já aconteceu. E como foi 2020? Nossa, 2020 foi desesperador. Essa é a palavra, eu acho que essa é a palavra, desesperador. Porque, assim, quem trabalha nessas áreas que não tem nenhum tipo de segurança, seja fotógrafo, dançarino, enfim. Que precisa do público, que precisa do público. As lives até ajudaram, entendeu? Eu cheguei a fazer umas lives, né? Uma vez ou outra, acho que eu fiz umas 3. Mas mesmo assim, você faz a live, tá? Mas você não ganha nada com aquilo, entendeu? Você ganha visibilidade, ok, né? As pessoas estão em casa, então acho que foi um dos meus maiores públicos que chegou a ver essas lives, né? Porque querendo ou não, as pessoas não tinham pra onde ir, era aquilo que tinha pra ver. Então, assim, em números, eu falei, nossa, eu nunca vi tanto número, né? Mas não tinha retorno financeiro. Não tinha um retorno financeiro. Então, assim, foi desesperador. E a gente não tinha, pelo menos eu vou falar de mim, né? Eu não sei como foi na vida de outros artistas, mas a minha, eu não tinha que fazer. Aí isso me gerou uma ansiedade, uma depressão, Eu comecei a fazer salgado, pra você ter uma ideia, depois de uns 6 meses, assim, bate desespero, naquela inércia, entendeu? Tipo, meu Deus, o que a gente faz e não tem o que fazer, porque qualquer coisa que a gente tentasse imaginar fazer, precisava sair de casa, precisava do público. Então, assim, eu comecei a fazer salgado. Minha madrasta, minhas irmãs, a minha madrasta, ela faz um salgado maravilhoso, faz pães caseiros, né? Aí eu falei, gente, abre uma bocada pra mim aí, porque a coisa tá feia, entendeu? E a gente se juntou e comecei a fazer salgado e vender salgado, pão pra família, pros amigos, né? Meu público é maravilhoso, vocês são lindos, me ajudaram muito, entendeu? E fora passar coisa emocional, né? Não, peraí, eu tenho que botar agora, tirar, que eu não sou cantora. Agora eu tô vendendo salgado, entendeu? Você tem que sair daqui pra... Eu acho que 2020 foi um ano terrível para todos. Para se reinventar mesmo, né? E mostrou como que a gente tem que se reinventar. Agora, Olia, eu sou super sua fãzaça mesmo, né? Gostoso. Adoro ver você cantando, né? E fala dos seus shows. Antes eu vi umas 2 vezes você com Elis Regina e eu falava assim, meu Deus do céu, que engraçado, parece que eu tô vendo, né, a voz, isso, né, dela e tudo. E eu assisti o seu último show também. Nós fomos juntas, né, Carmen? No último nós fomos juntas. No Teatro Galpão. Eu ainda comentei com a Lia depois que, assim, eu te vejo cantar, nós fomos um lançamento de livro na Ferroviária. Na Ferroviária do eu já Jório. te vi em outros bares, tudo. Só que no teatro é diferente. Lembro dela falando, dando esse feedback. Assim, é de arrepiar, porque a gente tá ali, a gente não tá com distração de conversa paralela, a gente tá apenas ouvindo. E eu falo que é para além de ouvir, é de sentir, porque a gente arrepia. Pelo menos eu arrepiava. A cada nova música que você cantava ali, me emocionava junto com você. E é gostoso porque existe você tá lá na frente e a gente aqui na plateia. A participação da plateia é muito legal, porque você está num show, você está sentada, né? Mas todo mundo está cantando, né? Então é muito interessante. É o estado de presença, né? É aquela dinâmica do poder do agora. Eu estou aqui
presente, caneca vazia, apenas te ouvindo, nada mais. Não tem outras interferências. Então, essa experiência, para mim, foi maravilhosa. Gente, quando estiver de novo em teatro, vai assistir, porque é totalmente diferente. Agora, eu quero te ouvir. Como e que aí, é isso? Como é que tá a agenda sua para essas? Tem mais para teatro? Eu vou falar um pouquinho do que, para depois falar da agenda, mas vou falar um pouco antes do que você entrou nesse assunto. Eu ainda sinto que as pessoas têm muita, como é que eu posso falar? Tô buscando uma palavra que não seja tão... Mas só tá me vindo a essa cabeça. As pessoas ainda têm um pouco de aversão de ir ao teatro. Eu não quero usar essa palavra, porque, mas enfim, é o que tá vindo. Mas elas é um pouco... tímida, um pouco, né, tem um pouco de dificuldade de ir ao teatro ainda, e tá atrelado a isso que você falou, porque às vezes a pessoa, ela quer uma distração. Por que o bar é mais parece mais interessante? Porque lá ela pode falar alto, ela pode conversar, ela pode tomar uma bebida que ela gosta, ela pode, enfim, ela pode levantar e despirocar, não tem problema, entendeu? Ali o espaço é para isso, né? Uhum. O teatro já faz exatamente o contrário. É isso que você falou, te leva para um estado de... Eu estou aqui, porque não tem para onde eu ir, entendeu? Não tem muito o que eu fazer, então eu tenho que sentar aqui e ficar quietinha aqui, entendeu? Prestando atenção. As duas experiências são maravilhosas, porque assim, o bar, ele enquanto a profissional da área, nos ensina a lidar com muitas adversidades, né? Porque ali tá acontecendo de tudo, entendeu? Desde quem tá afim de te ver, a uma pessoa que se alterou um pouco mais na bebida e vai dar uma extravasada. Nossa, ali tem várias situações que eu posso colocar aqui. Já aconteceu criança que às vezes sai correndo da mãe e vai pau, e mete a mão no equipamento, entendeu? Tipo, nossa, acontece de tudo. Então isso é muito legal na parte que nos ensina como nós vamos lidar com várias situações. Uhum. Então é uma verdadeira escola. Já o teatro eu gosto justamente por isso, porque assim, aqui agora é o momento da cantora, não é o momento de lidar com adversidades, agora aqui é um momento de eu só colocar meu sentimento em relação a essas músicas, entendeu? Que foram escolhidas para levar pro público, né? Então, o teatro, ele é muito mágico para mim também, Angelita, não é só para você que esteve lá, para vocês que esteve lá. É um ambiente onde a gente pode, eu acho que, colocar o 100% nosso. Acho que é isso que eu tenho para dizer. É maravilhoso. É o 100% nosso. Então, ali tá inteiro, entendeu? Então, por isso que eu choro. Às vezes eu me emociono e me perco na música, eu choro. Então, eu faço... Ali é aquele momento que eu falo, nossa, eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso entregar tudo, entendeu? Sem medo de que vai acontecer alguma coisa que não tá na minha alçada, entendeu? Que eu vou ter que lidar com aquilo. Não. Ou seja, aquele estado de presença que o público é convidado a estar, você também está 100% ali. 100% plena. Ali. A gente está terminando agora o nosso podcast. Eu gostaria que você nos dissesse se você tem uma dica de leitura e uma mensagem para a mulher. A dica de leitura que eu trago para vocês hoje, que às vezes até no show eu comento, é um livro que se chama Uma Autobiografia da Rita Lee. Ela conta ali coisas, gente, é um livro assim, ao mesmo tempo com coisas um pouco desesperadoras, mas com coisas que você dá muita risada, porque ela era doida, cara. Ela era icônica mesmo. Eu sei que às vezes a gente não gosta de falar a palavra doida, mas doida no sentido de que ela não teve medo de nada, entendeu? Ela simplesmente foi lá e fez o que ela achou que tinha que fazer. Ela viveu, entendeu? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, entendeu? Ela passou por algumas coisas, mas ela não seria Rita se ela não fizesse as coisas do jeito que ela fez. Agora em maio vai fazer 3 anos, né? Acho que dia 8, se eu não me engano, que ela nos deixou esse plano e deve estar fazendo muita música boa em outro plano. E é um livro incrível, com muita história, algumas histórias de como foi feita algumas canções. Então, assim, é um livro realmente para você ficar degustando ele, assim, um livro bem bacana, musical, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Rita Lee. E se inspirar também, E se inspirar, é bem inspirador. A dica para as mulheres que eu tenho para dar, eu vou falar por mim. Às vezes a gente, já linkado um pouco com o lance da Rita, a gente às vezes tem muito medo, né? Medo de sair da casinha, medo de dar um passo, que às vezes você fica pensando, nossa, mas será que eu faço isso, faço aquilo? Será que eu vou? E o que vão pensar de mim, entendeu? Se eu fizer desse jeito, entendeu? Se eu botar aquela roupa, ou se eu...
nossa, é tanta coisa que a gente fica pensando em detalhes, né? A gente é muito detalhista, então a gente vai buscar... Nossa, gente, não faz isso. Não faz isso. Porque no final das contas, lá no final, esse ano vai completar 4 anos que eu faço terapia. Depois a gente vai ter que buscar pagar caro numa terapia para poder consertar todos esses medos que a gente tá... Toda vez que você pensa em fazer alguma coisa, você mesmo se auto-boicota, entendeu? Tipo, não, eu não vou fazer porque é por causa disso, por causa daquilo, que é fulano e, sei lá, eu quem vai ficar pensando sobre você. Faz. Porque sabe o que vai acontecer? No final das contas, vão achar que você é... Né? Vão achar que você é ruim, vamos dizer assim, de um jeito ou de outro. Se você não fizer, vão falar de você. Se você fizer, vão falar de você também. Então, assim, então é melhor você fazer e se sentir calma e tranquila com o que você fez do que você não fazer. E no final das contas é a gente com a gente mesmo, né? Quem vai deitar no travesseiro de noite com você é só você. É só você. Ninguém mais. E colher as consequências daquilo que fez ou não fez, né? Exatamente. Só a gente. Então faça. Façam, não perca mais tanto tempo, porque assim, o tempo tá passando muito rápido. Rápido demais. E daqui a pouco você vai se olhar com 50, 60, 70, sei lá, eu quantos anos, você vai olhar no espelho e falar, puta merda, por que eu não fiz aquilo? Por que eu não falei aquilo? Por que eu não vesti aquilo? Por que eu não... E você vai ficar com um monte de porquê, sendo que você poderia ter feito. Não tem nada te impedindo, a não ser você mesmo. E mesmo que possa parecer tarde, né? Como você começou ali com 30 anos, 30, 40, não tem idade. Eu acho que é isso que a gente precisa tomar coragem. Quem sabe você aí, mulher, a partir do momento que ouviu a fala dela, comece agora independente da sua idade. Eu ainda deixo para você, mulher, uma música do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Exatamente. Vai lá, faça tudo que der na sua cabeça. A Rita fez isso e tantas outras fizeram, e é por isso que elas se destacaram. Então, faça. Não deixe de fazer. Por ninguém. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Por mais difícil que às vezes possa parecer, mas seja você mesmo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada, Lia, pela sua participação. Eu que agradeço, Carmen, Angelita. Muito obrigada. Obrigada ao Fala Mulher. E divirtam-se nessa vida, gente. A vida é muito curta. Para encerrar, eu gostaria de pedir para você dar uma palhinha pra gente, Lia. Encerrar com a sua voz. Solta a voz, mulher, com você. Muito obrigada, gente. Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. No ar que eu respiro, eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora só falta você. Nossa! Olha, parabéns. Obrigada. É sempre lindo ouvir sua voz. Muito obrigada. Eu que agradeço por tanto carinho e por me chamar para vir participar do programa com vocês. Espero ter outras participações suas. Sim, prazer. Vamos brindar? Com um brinde. Agora só falta você, mulher. Acompanhe nosso podcast. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.